Olá, alunos, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre massa atômica. E o primeiro questionamento é: como que é possível determinar a massa de uma estrutura tão pequena como o átomo? A gente pode utilizar as unidades de medida de massa usuais, como grama, quilograma, tonelada? Não. Para isso foi necessário criar uma unidade específica, a unidade de massa atômica. Essa unidade nada mais é do que a média ponderada dos isótopos presentes na natureza. Só relembrando, o que é um isótopo? Isótopos são átomos de um mesmo elemento, ou seja, apresentam o mesmo número de prótons, porém variam com relação à massa. Só que essa massa que eu estou falando é aquela massa que nós fazemos. A é igual a prótons mais nêutrons, certo? E essa massa que eu estou falando nada mais é do que essa média ponderada. Bom, como que a gente calcula? Através de uma fórmula, onde massa atômica equivale a massa 1 vezes a abundância, o quanto esse elemento aparece na natureza, mais a massa do seu segundo isótopo vezes a abundância que ele aparece na natureza. Aqui eu poderia até colocar reticências, porque um elemento pode ter 2 ou mais isótopos, certo? Dividido por 100. A partir disso, nós conseguimos determinar o número existente na tabela periódica. Vocês podem observar lá na tabela periódica que os elementos apresentam números de massa com casas decimais, certo? Quando a gente olha alguns elementos como o cloro, massa atômica 35,45 unidades de massa atômica. Isso significa que ele apresenta, certo, alguns isótopos na natureza. Bom, então, o que eu quero definir com vocês? Os cientistas, definiram um elemento químico para ser o nosso padrão. Que elemento foi esse? O elemento carbono, certo? Então, por padrão, a massa do carbono é de 12 unidades de massa atômica, certo? E com isso nós podemos falar que uma unidade de massa atômica equivale a 1/12 do carbono 12, correto? Bom, o que isso quer dizer? O que isso significa? Como isso vai implicar na resolução dos seus exercícios? De uma maneira bem simples. Quando eu vou lá na tabela periódica e analiso, por exemplo, o oxigênio. Oxigênio, a gente vai ver aqui subscrito um valor, certo? Esse valor, 16. Está indicando o quê? A massa. Se você for lá na tabela periódica, nós vamos encontrar que a massa atômica do oxigênio é 1600 U. 16 unidades de massa atômica. Bom, isso quer dizer que o oxigênio ele é 16 vezes, certo? Maior em massa do que 1/12 do carbono 12. Ou então significa dizer que o oxigênio é 1,33 vezes maior em massa do que um átomo de carbono, certo? Essa definição eu fiz da seguinte forma. Eu peguei o 16, que é a massa atômica do oxigênio, e dividi por 12. Portanto, ele é 1,33 vezes maior em massa do que um átomo de carbono 12. E ele é 16 vezes maior em massa do que 1/12 do carbono 12, porque nós sabemos que 1/12 do carbono 12 equivale a uma unidade de massa atômica, certo? Esse conceito é bem simples. Então, vamos analisar agora alguns exercícios. Na verdade, 2 exercícios que a gente vai realizar para verificar a aplicabilidade desta equação. Pessoal, vamos analisar agora um exercício, certo? Nesse caso, o exercício me deu as seguintes informações. Ele informou a massa dos 4 isótopos presentes na natureza do átomo de cromo e a abundância relativa desses isótopos.
Ou seja, qual é a porcentagem em que cada um desses isótopos aparecem na natureza. E ele me questiona qual é a massa atômica do átomo de cromo, certo? Portanto, a gente vai aplicar a equação. Massa atômica é igual a massa do primeiro isótopo vezes a sua abundância, mais a massa do segundo isótopo vezes a sua abundância, mais a massa do terceiro isótopo vezes a sua abundância, mais a massa do quarto isótopo vezes a sua abundância. Tudo isso dividido por 100. Portanto, nós temos, vou trazer para cá, ó, nós temos que a massa atômica, ela equivale a 200, que é 50 vezes 4, mais 52 vezes 84, 4.368, mais 53 vezes 10, 530, mais 54 vezes 2, 108. Tudo isso dividido por 100. Portanto, a massa atômica desse isótopo vai ser, fazendo a soma de 200 mais 4.368 mais 530 mais 108, nós chegamos a 5.206. Dividido por 100. Portanto, a massa atômica desse isótopo é de 52,06 U. O que isso significa? Que o cromo é 52 vezes 0,06 maior em massa do que 1/12 do carbono 12. Fechado? Agora a gente vai para o próximo exemplo. Bom, vamos analisar o nosso segundo caso. Nesse exercício, vamos agora analisar o nosso segundo caso. Neste exercício, nós temos que a massa atômica do rubídio já foi dada, que é de 85,47, certo? Ele me deu as massas dos isótopos existentes, que são 2, e ele está perguntando qual é a porcentagem, ou seja, qual é a abundância desses isótopos na natureza. Portanto, a gente vai ter que aplicar a equação. Só que antes, vamos pensar um pouquinho. Já que eu desconheço a abundância, eu vou chamar aqui de x e vou chamar esse segundo caso de y. E eu sei que x mais y tem que ser equivalente a quantos por cento? 100%. Portanto, massa atômica é igual a massa do meu primeiro isótopo vezes a sua abundância mais a massa do segundo isótopo vezes a sua abundância, dividido por 100. Portanto, nós temos a seguinte informação: 85,47, que é a massa atômica. Eu tenho a massa do primeiro isótopo, 84,91, vezes x, porque eu desconheço a abundância, mais 86,92 vezes y, dividido por 100, certo? Já vou fazer o seguinte, já vou multiplicar em cruz aqui, e nós temos que 85,47 vezes 100, 8.547, que é igual a 84,91 vezes x mais 86,92. Aqui é y. O que eu posso estar fazendo? Eu sei que x mais y equivale a 100%. Portanto, y nada mais é do que 100 menos x. Vou fazer aqui a substituição. 86,92 vezes 100 menos x. Fechado? Bom, aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. Portanto, 8.547 é igual a 84,91x mais 8.692, 86,92 vezes 100, menos 86,92x. Bom, agora basta eu dar uma organizada nessa equação, né? Bom, vamos analisar o nosso segundo caso. Nesse exercício, vamos agora analisar o nosso segundo caso.
Neste exercício, nós temos que a massa atômica do rubídio já foi dada, que é de 85,47, certo? Ele me deu as massas dos isótopos existentes, que são 2, e ele está perguntando qual é a porcentagem, ou seja, qual é a abundância desses isótopos na natureza. Portanto, a gente vai ter que aplicar a equação. Só que antes, vamos pensar um pouquinho. Já que eu desconheço a abundância, eu vou chamar aqui de x e vou chamar esse segundo caso de y. E eu sei que x mais y tem que ser equivalente a quantos por cento? 100%. Portanto, massa atômica é igual a massa do meu primeiro isótopo vezes a sua abundância mais a massa do segundo isótopo vezes a sua abundância, dividido por 100. Portanto, nós temos a seguinte informação: 85,47, que é a massa atômica. Eu tenho a massa do primeiro isótopo, 84,91, vezes x, porque eu desconheço a abundância, mais 86,92 vezes y, dividido por 100, certo? Já vou fazer o seguinte, já vou multiplicar em cruz aqui, e nós temos que 85,47 vezes 100, 8.547, que é igual a 84,91 vezes x mais 86,92. Aqui é y. O que eu posso estar fazendo? Eu sei que x mais y equivale a 100%. Portanto, y nada mais é do que 100 menos x. Vou fazer aqui a substituição. 86,92 vezes 100 menos x. Fechado? Bom, aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. Portanto, 8.547 é igual a 84,91x mais 8.692, 86,92 vezes 100, menos 86,92x. Bom, agora basta eu dar uma organizada nessa equação, né? Logo, eu vou trazer o 8.547, que está positivo no primeiro membro, para o segundo membro, o quê? Negativo. Então, vai ficar 8.692 menos 8.547, certo? Bom, vou levar as minhas incógnitas para o primeiro membro. 84,91, ela está o quê? Positiva, vem para cá, negativa, menos 84,91x, menos 86,92x, certo? Vou levar para o primeiro membro, vai ficar positivo, então mais 86,92x. Bom, menos 84,91x mais 86,92x, pessoal, isso equivale a 2,01x, que é igual a 8.692 menos 8.547, 145. Logo, x é 145 dividido por 2,01. X equivale a 72,1% aproximadamente, certo? Logo, eu sei que a abundância desse meu primeiro elemento aqui, desse primeiro isótopo do rubídio, é de 72,1%. Para eu descobrir a abundância do segundo isótopo do rubídio, eu venho aqui em cima e vou fazer o seguinte. Y é igual a 100 menos 72,1. Isso vai ser equivalente a 27,9%. Portanto, a abundância do meu segundo isótopo é de 27,9%. Ok? Bom, então esses foram os dois casos mais recorrentes quando nós temos que trabalhar com massa atômica. Obrigado!